O osteosarcoma, também designado por sarcoma osteogénico, é um tumor maligno de alto grau que resulta da proliferação de células alongadas e fusiformes no interior do osso. Este tumor integra o grupo dos sarcomas, que são neoplasias do tecido conjuntivo. A sua principal característica é a produção de osso imaturo denominado osteoide pelas células cancerígenas a partir do tecido de suporte dessas células fusiformes. O osteosarcoma tende a disseminar-se através da corrente sanguínea, sobretudo para os pulmões. Os tumores geralmente atingem a região metafisária de ossos longos das extremidades e quase 50% ocorrem na região do joelho. Um osso é uma estrutura formada por um tecido conjuntivo calcificado que pertence ao sistema esquelético do corpo humano. Além de ser responsável pela sustentação do corpo e proteção dos órgãos internos, o osso atua na produção de células sanguíneas na medula óssea, armazenamento de minerais como cálcio e fósforo e participação no movimento, funcionando como uma alavanca para os músculos. Estrutura do osso. Em primeiro lugar temos o periósteo, que é a camada externa fibrosa que reveste o osso compacto, que é uma camada rica em cálcio e fósforo, o osso esponjoso, que é a parte interna mais leve com espaços preenchidos pela medula óssea, e o canal medular, que é a cavidade central de alguns ossos longos onde está a medula óssea. O sistema esquelético humano é dividido em duas partes principais que trabalham juntas para dar suporte, proteção e mobilidade ao corpo: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é composto pelos membros superiores e inferiores e as estruturas que os conectam ao esqueleto axial. A principal função do esqueleto apendicular é a movimentação através da locomoção, manipulação de objetos e da sustentação. O osteosarcoma tende a se desenvolver nas regiões dos ossos longos, onde o crescimento é mais ativo, conhecidas como metáfises. Os locais mais frequentes afetados são a região do joelho, no fêmur distal e na tíbia proximal, a região do ombro, no número proximal, porém pode ocorrer em outros ossos, como na pelve, nos ossos da mão, na mandíbula, só que em casos raros. O fémur é o maior e mais resistente osso do corpo humano. Pertence ao grupo dos ossos longos e forma o esqueleto da coxa. Situa-se entre a articulação do quadril e do joelho e é dividida em três partes. A diáfise, a parte central longa e cilíndrica do fémur, que é composta por osso compacto com canal medular interno, serve como principal estrutura de resistência e suporte. A metáfise, que é a região intermediária localizada entre a diáfise e a epífise do fémur, que é uma zona transitória onde ocorre o crescimento ósseo na infância e adolescência. E por último, as epífises, que estão localizadas nas extremidades proximal e distal do fémur e que são regiões alargadas com articulações importantes. Relativamente à estrutura do fémur, é possível dividi-las em três regiões, sendo elas a extremidade proximal constituída pela cabeça do fémur, uma estrutura esférica lisa voltada superiormente e medialmente. Colo do fémur, porção estreita que liga a cabeça ao corpo, trocânter maior, grande proeminência óssea palpável localizada lateralmente na junção entre o colo e a diáfise, trocânter menor, projeção óssea menor localizada na parte medial e posterior da base do colo, linha intertrocantérica, linha e crista que conectam os dois trocânteres. O corpo do fémur, constituído pela diáfise, é a haste principal do osso, e a linha áspera, uma proeminência óssea rugosa e proeminente localizada na face posterior da diáfise, e por fim a extremidade distal, constituída por côndilos medial e lateral, duas grandes massas arredondadas e lisas na parte inferior. A fossa intercondilar, de pressão profunda, localizada na face posterior entre dois côndilos. A face patelar, uma área lisa e sulcada na parte anterior da extremidade distal, e os epicôndilos medial e lateral, pequenas proeminências acima dos côndilos. O tecido ósseo é um tipo especializado do tipo conjuntivo. É formado por dois componentes principais, a matriz óssea, dividida em duas partes, orgânica e inorgânica, e as células. A matriz orgânica é constituída por 95% de fibras de colagênio tipo 1, sendo os outros 5% glicosaminoglicanos e proteoglicanos. A parte inorgânica corresponde a 50% do peso da matriz óssea, é constituída por cristais de hidroxiapatia formados por fosfato de cálcio. As principais células presentes no tecido ósseo são os osteoblastos, células imaturas com elevada atividade metabólica, responsáveis pela produção da matriz óssea. Os osteócitos, células maduras localizadas nas cavidades da matriz, têm um papel fundamental para a manutenção da integridade da mesma. E os osteoclastos, células com origem na medula óssea, participam nos processos de reabsorção e remodelação do tecido ósseo. O tecido ósseo primário ou não lamelar é uma forma de osso temporário que existe na infância, durante o desenvolvimento, que vai ser substituído por tecido secundário. Está constituído por maior quantidade de fibras de colagênio, desorganizadas sem orientação definida e menor densidade mineral. É sempre o primeiro tipo de tecido a surgir e é formado muito rapidamente pelos osteoblastos. O tecido ósseo secundário ou lamelar é o mais frequentemente observado nos adultos.
é tecido ósseo maduro. A principal diferença em relação ao tecido ósseo primário é a organização das fibras de colagênio em lamelas paralelas umas às outras, dispostas em torno de canais que contêm vasos sanguíneos. O sistema de lamelas é conhecido por sistema de Harbers. Estes sistemas têm um vaso no eixo do canal de Harbers, com lamelas concêntricas e fibras à volta. Os canais comunicam-se entre si com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de canais transversos ou oblíquos, que são canais de Waldman, que se distinguem dos de Harbers por não apresentarem lamelas ósseas concêntricas. Tipos de ossos. É também devido à estrutura que podemos classificar os tipos de ossos, como por exemplo em ossos compactos ou ossos esponjosos. O osso compacto é caracterizado pela sua alta densidade e resistência devido à sua estrutura densa e compacta com pouco espaço medular. O osso compacto é composto por unidades microscópias paralelas muito bem arranjadas devido à organização das fibras de colagênio em lamelas paralelas umas às outras, dispostas em torno do sistema de Harbers. O osso compacto é encontrado principalmente nos ossos longos e secundários, como por exemplo no fémur distal. Já o osso esponjoso é um tipo de tecido ósseo encontrado principalmente nas extremidades, na parte interna da diáfise, no corpo dos ossos e na epífise. Este apresenta espaços medulares mais amplos do que o osso compacto, dando então um aspecto poroso ao osso e tornando-o muito menos resistente e frágil. A falta de resistência destes ossos deve-se justamente à inexistência dos arranjos estruturais promovidos pela presença do sistema de Harbers. A transição do tecido ósseo primário para o tecido ósseo secundário ocorre através de um processo denominado remodelação óssea. A remodelação óssea consiste num mecanismo de substituição ou reconstrução de áreas de tecido ósseo de modo a preservar a sua integridade, otimizar a sua função e prevenir a sua degradação. Assim, os osteoclastos irão atuar sobre o tecido ósseo primário degradando-o. De seguida, ocorre a formação do tecido ósseo secundário pela atividade dos osteócitos, que constroem um novo tecido ósseo muito mais mineralizado e, portanto, mais rígido e denso. A construção do tecido ósseo ocorre nas mesmas proporções da destruição, mantendo o equilíbrio num processo dinâmico que pode ocorrer simultaneamente em diferentes locais do esqueleto. O osteosarcoma é um tumor ósseo maligno caracterizado pela produção direta de matriz osteoide pelas próprias células tumorais. Histologicamente, observa-se um tecido muito desorganizado, com células pleomórficas, núcleos grandes, hipercromáticos e numerosas mitoses, o que traduz uma elevada atividade proliferativa. Entre estas células encontra-se o osteoide, uma substância amorfa que se deposita de forma irregular. Distinguem-se três principais subtipos histológicos: o osteoblástico, onde há uma produção abundante de osteoide, o condroblástico, que apresenta também áreas de cartilagem mal formada, e o fibroblástico, em que predomina o tecido fibroso e há menor quantidade de osteoide. Em todos os casos, o elemento essencial é a presença de osteoide produzido por células malignas. O osteosarcoma tem predileção pelos ossos longos, principalmente o fêmur. No fêmur, o tumor costuma surgir na metáfase distal, próxima ao joelho, uma região de grande atividade e crescimento ósseo, o que explica sua alta incidência em adolescentes e adultos jovens. O crescimento rápido do tumor leva à destruição do tecido ósseo normal e à formação de osso tumoral anormal. À medida que avança, pode invadir o canal medular e estender-se para os tecidos moles adjacentes, causando dor intensa, aumento de volume e limitação funcional. Um dos achados radiológicos mais característicos é o triângulo de Codman, formado pelo descolamento do periósteo devido à expansão agressiva do tumor. Esse sinal é considerado um marcador importante de malignidade óssea. Dessa forma, compreender a localização e o comportamento anatómico do osteosarcoma no fémur é essencial para o diagnóstico precoce e para definir o melhor tratamento.